Vocês, gente, professora Carol, dando aula de geografia. Eu tô com muita saudade de vocês e para matar um pouquinho das nossas aulas que eram muito boas, hoje eu resolvi gravar essa videoaula porque eu queria explicar um pouquinho para vocês como que vai ser o segundo bimestre, o que que a gente vai estudar e qual vai ser a aula de hoje, ok? Gente, o segundo bimestre ele começou essa semana. Vocês vão perceber que tem vários conteúdos novos para vocês aprenderem, para vocês estudarem. O antigo conteúdo que a gente estava vendo sobre paisagens, nós já terminamos, né? E agora a gente vai caminhar para frente. Não se assustem, não é nada difícil. Mas para que vocês não fiquem perdidos, é muito importante vocês acompanharem a aula do Centro de Mídias e fazer as atividades que os professores estão mandando para vocês, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp que eu atendo vocês, tá bom? Bora para a aula, gente? Nossa matéria de hoje vai ser sobre os setores da economia. Essa matéria eu vou passar rapidinho por ela, vai ser só essa aulinha que a gente vai estudar. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos começar cartografia, que é o estudo dos mapas e das formas de representação do planeta Terra. Mas isso é um talvez, tá, gente? Mas é certeza que a gente vai estudar isso no segundo bimestre. Então vamos lá. Bora para a aula de hoje. Nós vamos começar a estudar então os setores da economia e as cadeias produtivas. Eu vou pedir para vocês anotarem essa habilidade, é uma habilidade nova, tá? Caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações econômicas, espaciais, ambientais e culturais em diferentes lugares. Então, agora, gente, nós vamos estudar um pouquinho como que os setores da economia e as cadeias produtivas podem transformar a paisagem. Vamos lá? Pessoal, antes de mais nada, vamos entender o que é economia? Vamos acompanhar aqui no slide, ó. Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, pessoal, quando a gente fala em economia, o que vem na nossa cabeça, eu até coloquei o porquinho de cofrinho aqui, ó. O que vem na nossa cabeça é o dinheiro, ok? Tudo que envolve dinheiro faz parte da economia, certo? Nós trabalhamos para conseguir coisas para nossa vida, não é mesmo? A gente não trabalha para conseguir coisas para o nosso dia a dia, para a gente poder ter uma boa saúde, se alimentar bem, ter uma casa legal, uma casa confortável, conseguir investir nos seus momentos de lazer, ter o conforto, né, de se transportar mais rápido. Então, gente, tudo que nós compramos, tudo que nós investimos, consumimos, como tem essa palavrinha aqui, ó, faz parte das atividades econômicas, ok? As pessoas que trabalham também fazem parte das atividades econômicas, ok? Então, a economia é o conjunto de todos esses fatores, ok? Que envolvem principalmente o nosso dinheiro, certinho? Vamos lá. Agora vamos falar dos setores da economia. O que é isso? O conjunto de atividades econômicas pode ser dividido em três setores diferentes. Então, eu posso pegar a economia do país, tudo que o país produz, e dividir em três partes. Dessa forma, conseguimos compreender
todo o processo que vai desde a exploração dos recursos naturais até a industrialização e utilização desses produtos. Pessoal, vocês já pararam para pensar da onde vêm todos os produtos que vocês têm na sua casa? Para pensar um minutinho. Da onde que será que vem o nosso alimento, a nossa roupa, o nosso remédio, a nossa educação, não é? A nossa bicicleta. De onde será que vem todas essas coisas? Elas simplesmente nascem prontas? Claro que não, né, gente? Tem todo um processo por trás disso tudo. Esse processo, ele está dividido nos setores da economia. Lembra que eu expliquei lá no comecinho? São 3 setores que a gente vai estudar agora, ok? Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Mas o que será cada um deles? O que cada um deles fala? Vamos lá, é muito simples de entender. O setor primário é a área em que as pessoas retiram os elementos da natureza. Pessoal, retirar os elementos da natureza recebe um nome muito chique: extrativismo. O que lembra essa palavra aqui, ó? Extrativismo. Isso mesmo, extrair, ok? Então, tudo que eu estou extraindo ou retirando da natureza, tá? Fazem parte do setor primário. O cultivo de algum tipo de matéria-prima no campo, a agropecuária, também faz parte do setor primário. Assim, tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. Pessoal, faz parte do setor primário as atividades extrativistas, que são aquelas que eu retiro as coisas da natureza, e também fazem parte do setor primário a agropecuária. Para quem não sabe, essa palavrinha aqui, ó, deixa eu pegar o meu marca-texto aqui bonitinho. Essa palavrinha aqui, ó, opa, perdão, gente. Desculpa. Ah, agora foi. Ó, essa palavrinha aqui, ó, agropecuária, ela tem um significado muito interessante, tá? Primeiro, vamos dividir essa palavrinha ao meio. A palavra agro quer dizer de coisas agrícolas, principalmente as plantações, tá? Tudo que eu planto faz parte da agricultura. E a pecuária significa a criação de animais. Então, a criação de gado, né, como por exemplo, os bois, a criação de ovelhas, a criação dos porcos, a criação das galinhas, tudo isso faz parte da pecuária. Então, tudo que é feito no campo faz parte do setor primário. Aqui, gente, eu coloquei algumas imagens para mostrar para vocês, para ilustrar o que é o setor primário. Então, aqui eu tenho a agricultura. Vocês podem observar que isso daqui é uma plantação de soja, tá? Na imagem de baixo, nós temos também a plantação de verduras, que fazem parte do setor primário, né? Isso aqui, gente, é a agricultura, é a plantação. Desse outro lado aqui, eu tenho exemplos de pecuária. Como vocês podem observar, pecuária é a criação de animais. Então, aqui, ó, eu tenho o gado bovino, certo? Eu tenho as galinhas, eu tenho a criação de porcos, eu tenho cabras, tá? Os peixes, as abelhas. Então, tudo isso aqui que está representado nesta imagem faz parte da pecuária. Essa imagem aqui de baixo, gente, eu coloquei um exemplo de extrativismo. Extrativismo, gente, lembra que eu expliquei que é retirar as coisas da natureza? Isso daqui é uma mineradora.
Esse cara aqui, ó, que está operando essa máquina, ele está tirando minério de ferro do solo. Então, as atividades mineradoras que tiram minérios, pedras preciosas, né, e outros recursos do solo, também fazem parte do setor primário, ok? O setor secundário, vamos ver o que é esse setor aqui. O setor secundário é a área responsável por transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas. É o setor da produção industrial. Gente, então quais atividades fazem parte do setor secundário? A produção industrial. Então, tudo que passa pela indústria, pelas fábricas, faz parte do setor secundário. Que eu coloquei umas imagens, ó. Tudo que vocês estão observando aqui passou pela indústria. Essa primeira imagem aqui, gente, eles pegaram um produto natural, que no caso é a laranja, levaram para as máquinas, certo? Levaram para a fábrica e essas máquinas vão trabalhar em cima desse produto. Daqui pode sair um monte de coisas. O mais comum é o suco, certo? Então, ó, prestem bem atenção nessa parte. Olha que interessante. A laranja é um produto primário, não é? Ela não foi plantada. Já o suco da laranja é um produto secundário. Tem como eu plantar o suco, gente? Claro que não, né? Ele não vem de uma indústria, então ele é um produto secundário. A mesma coisa acontece com o tomate. O tomate é um produto primário, certo? Quando esse produto ele é levado para a indústria, ele pode ser transformado em várias coisas, principalmente no molho de tomate, no ketchup, né? E outras coisas. Não são apenas os produtos naturais que vão para a indústria. Olha aqui essa imagem aqui, ó, essa daqui de baixo. Vocês sabem que indústria que é essa daqui? Essa daqui é uma indústria automobilística. São vários robôs, essa parte em laranja aqui são os robôs, que estão montando as peças do carro. Então, isso também faz parte da indústria, tá bom? Aqui do lado eu também coloquei algumas latinhas, coisas que a gente tem em casa, né? Por exemplo, as ervilhas, o milho, o molho de tomate, as frutas que vêm enlatadas são produtos secundários, porque eles tiveram que passar pela indústria. E por fim, para a gente terminar, nós temos o setor terciário. O setor terciário, pessoal, é o setor de comércio e serviços. É a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor. É também o setor em que ocorrem as atividades que não estão relacionadas à produção de mercadorias. Então, quais atividades fazem parte do setor terciário? A educação, os meios de transporte, turismo, administração pública, entre outros. Então, galera, tudo o que não for da indústria, tudo o que não for da agricultura, faz parte do setor terciário. Eu mesmo, por exemplo, como professora de vocês, faço parte do setor terciário, certo? Outras profissões que fazem parte do terceiro setor: os professores, os mecânicos, os médicos, os garçons, as atendentes, todos os profissionais que trabalham no comércio, em clínicas, dando aulas, os nossos governantes, não é? Os nossos políticos, todos eles trabalham para o terceiro setor. Certinho, gente? Pessoal, lembra que eu expliquei lá no comecinho da aula que tudo o que nós temos na nossa casa passa por um ciclo para chegar até a gente? Esse ciclo, ele é chamado de cadeia produtiva, certo?
Uma cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ou seja, uma após a outra, ao longo das quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação até a constituição de um produto final. Ficou confuso? Eu vou explicar aqui para vocês como que funciona uma cadeia produtiva. Gente, vamos imaginar o café. Todo mundo gosta de café? Não, eu, por exemplo, adoro. Mas eu vou pegar o café para dar esse exemplo para vocês. Primeiro, eu começo pelo insumo, certo? O café, ele precisa ser plantado. Eu preciso de máquinas para plantar o café, eu preciso de sementes, eu preciso de fertilizantes, então eu preciso de vários materiais para que eu consiga plantar o meu café. Tendo esses insumos, que são essas matérias-primas, eu passo para a produção agrícola. A produção agrícola, gente, eu nada mais vou fazer do que plantar o meu café. Se eu já tenho os materiais que eu preciso, eu vou plantar a minha matéria-prima, certo? Esse café plantado, ele é colhido e em seguida ele vai para a indústria, certo? Ele chega na indústria e lá esse café ele vai ser processado. Então, o que eles vão fazer, gente? Eles pegam um grãozinho de café, eles vão torrar o café, vão moer o café, vão colocar o café no pacotinho, vão deixar o pó de café bonitinho para a gente comprar. Passada a fase da industrialização, a próxima é a distribuição. Então, o café que é feito, que foi produzido lá na indústria, ele vai ser transportado até ele chegar no mercado, nas lojas, nas vendas, certo? E da loja e dos supermercados, gente, para onde que esse café vai? Para o consumo final. Chega no consumidor e depois é só apreciar o cafezinho. Pessoal, tudo isso que eu expliquei para vocês faz parte de uma cadeia produtiva. É um ciclo, tá? O cafezinho que a gente bebe todo dia de manhã, ele não nasce pronto, ele foi preparado, ele foi produzido. Então, a cadeia produtiva ela vai explicar para mim todo o processo que esse café passou até ele chegar na minha mesa, tá? Então, eu tenho o insumo, a produção agrícola, a industrialização, a distribuição, até chegar no consumidor final, que somos nós. Beleza? Aqui, gente, eu coloquei um outro exemplozinho. Olha aqui, ó, é a cadeia produtiva da laranja. Pessoal, vamos lá, do comecinho. A cadeia produtiva da laranja começa com os materiais que eu preciso para plantar a laranja. Fertilizante, semente, ferramentas, máquinas agrícolas, né? Quando eu tenho todas as ferramentas, eu passo a produzir a laranja, eu passo a plantar as sementes de laranja, certo? Essa laranja, pessoal, uma parte dela vai para a indústria, certo? O que se faz na indústria da laranja? Suco, certo? Então, aqui, ó, esses 3 primeiros quadradinhos aqui, eles estão falando de qual setor? Do primário, porque envolve a plantação. Quando essa laranja vai para a indústria, já temos o setor secundário. Aqui a nossa laranja ela é transformada em suco. Quando o suco fica pronto, né? Para onde que esse suco vai? Para o supermercado. Aqui, esse carinha aqui, ó, ele já faz parte do nosso terceiro setor, porque ele está trabalhando como atendente. Olha só que bacana. Então, esse exemplozinho da cadeia produtiva da laranja também é muito interessante a gente pensar em todo o processo que a laranja passa até chegar até na nossa casa. Gente, é claro, eu usei só 2 exemplos, mas a gente pode pensar na cadeia produtiva de qualquer coisa.
pode ser um carro, pode ser o seu videogame, pode ser o seu celular, pode ser sua bicicleta, pode ser qualquer produto que você imaginar, certo? Todos eles vão passar pelo aquilo que a gente chama de cadeia produtiva, beleza? Gente, lá no comecinho da aula eu também falei que os ciclos da economia, os setores da economia e as cadeias produtivas, elas transformam as paisagens. Lembra que a gente estudou isso na sala de aula? Essas transformações, pessoal, elas podem afetar muito a nossa maneira de vida. E alguns impactos dessas transformações, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Então eu queria mostrar para vocês, para finalizar a nossa aula, quais são esses impactos. Aqui em cima eu coloquei sobre os pontos positivos, né, das transformações provocadas pelos setores da economia. Um desses pontos positivos são as coisas prontas que a gente tem para comprar. Tem muita coisa prática no nosso dia a dia, pessoal, muita coisa industrializada. E isso poupa muito o nosso tempo, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da laranja que a gente viu aqui nessa aula. É muito mais fácil eu comprar o suco industrializado do que fazer o suco. Então, tem muitas coisas prontas e práticas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Uma outra vantagem dessas transformações são os produtos tecnológicos. Gente, a tecnologia, principalmente agora, né, nesse período de pandemia e tudo mais, a tecnologia ela tem sido uma aliada, tem sido um recurso muito importante. E sem ela, a nossa vida ia ser muito mais difícil. Se a gente não tivesse tecnologia, pessoal, nem essa aula a gente poderia estar tendo. Um exemplo de transformação provocada pela tecnologia. Galera, eu não preciso nem sair da minha casa para fazer uma compra. Eu compro tudo pelo computador, tudo pelo celular. Para eu pagar uma conta, eu também não preciso ir ao banco. Eu posso pagar pelo celular. Então, isso transforma a nossa maneira de vida também. E outra, né, gente? A comodidade que a tecnologia, principalmente, proporciona para gente. Hoje eu tenho carros, eu tenho aparelhos com controle remoto. Tudo isso facilita a nossa vida, economiza o nosso tempo. Vocês já pararam para pensar como seria a nossa vida sem os produtos industrializados e sem os produtos tecnológicos? Ia ser bem mais complicada, né? Por outro lado, gente, existem muitos pontos negativos também das transformações provocadas pela economia. Um desses pontos, galera, é o desmatamento. Existe um desmatamento muito grande atualmente, uma derrubada de florestas, principalmente para abrir espaço para a criação de gado, abrir espaço para construção de novas indústrias. E o desmatamento todo mundo sabe que é ruim porque causa um aquecimento no clima do planeta, né? Descontrola todo o nosso clima. Um outro ponto ruim, galera, é a poluição. Por causa das indústrias, né, que lançam diariamente no ar, na água, no solo, os seus rejeitos, né? Pode ser fumaça, pode ser o lixo, pode ser algum produto químico que acaba contaminando coisas muito importantes para a nossa sobrevivência. O ar fica poluído, a água fica suja, o solo não se pode mais usar para plantar. Então, isso é um assunto muito sério. Eu não vou explicar tudo que deve ser explicado sobre esse assunto, porque a gente vai falar dele ainda nas próximas aulas, tá? Um outro exemplo é o consumismo. Gente, o que é consumismo? É quando você compra coisas sem precisar. Por causa dos produtos industrializados e da tecnologia, às vezes a gente acaba comprando mais do que a gente precisa, né?
Então, isso gera um desgaste muito grande para o meio ambiente. Consequentemente, nós geramos cada dia mais lixo. Quanto mais coisas nós compramos, mais lixo nós geramos. E esse lixo geralmente não chega no lugar que ele deveria chegar para ser tratado. Então eu coloquei umas imagens aqui, ó. Isso é muito comum, gente. Infelizmente são imagens que são muito comuns no nosso dia a dia. Então aqui eu coloquei, ó, é um lançamento de esgoto diretamente no rio, né? Isso causa uma poluição muito grande da água, causa doenças nos seres humanos. O acúmulo de lixo também pode provocar a perda da biodiversidade do local, pode afetar a vida animal também, afeta a qualidade da água. Essa terceira imagem, ela mostra a poluição do ar pela fumaça das fábricas. Gente, sai muita coisa química dessa fumaça, tanto das fábricas quanto dos carros, né? E nós respiramos isso diariamente, isso faz muito mal e nos causa graves problemas de saúde. E a quarta e última imagem, eu coloquei um desmatamento. Parece que não é muita coisa, né, gente? Mas é sim. Olha o espaço, imagina todo o espaço que eles tiveram que tirar as árvores. O que eles vão colocar aqui? Gado, eles vão plantar soja. Então, eles tiraram uma enorme quantidade de árvores para poder plantar. E isso causa um prejuízo muito sério para o meio ambiente, causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Afeta o clima, afeta a nossa vida, e os seres humanos sofrem muito com todo esse conjunto aqui. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Valeu mesmo. Tô com muita saudade de vocês. E ó, coloquei até o Bob Esponja intelectual aqui, gente. Continuem estudando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.